Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe com todas as bênçãos espirituais, também as materiais, né? Vamos orar para começar mais um estudo da Palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento na sua presença. Estou aqui para trazer a sua palavra para aqueles que querem crescer no seu conhecimento e na sua verdade. Para aqueles que querem estar preparados para o que está vindo e também para o arrebatamento. Sua palavra é o nosso alimento, é a nossa vitamina para estarmos fortes contra Satanás. Que o Senhor me ajude a levar a sua mensagem para aqueles que o Senhor quer que conheçam, que estudem para se prepararem. Obrigado por este privilégio, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, não é? Então, nosso estudo de hoje, o título é Deus é somente amor? A gente vê muito, né? Pregações. Deus é amor. Deus é amor. Deus não vai fazer nada de ruim com seus filhos. Deus é amor e Ele não vai castigar seus filhos. Será mesmo? É isso mesmo que a Bíblia diz? Que Deus é somente amor? Então, a Bíblia diz que Deus é amor, mas também é justiça. O amor de Deus leva ele a ser justo. Por quê? Porque o amor traz correção. Não existe amor sem correção. Não existe amor sem disciplina. Não existe amor sem este cuidado com seus filhos. O pai e a mãe que dizem amar o filho, mas deixa ele fazer o que quer, ele não ama seu filho. Porque o seu filho não será obediente. Mas Deus é amor, mas ele também é justiça. Mas Deus não é só amor e justiça, Deus é santo. E Deus não tolera o pecado. Então, ele é santo e ele castiga a desobediência, nossa desobediência, o nosso pecado, para que mudemos a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, para que sejamos corrigidos, para que possamos nos santificar, nos purificar, para a volta do noivo. Que em 1 Pedro 15, 16, nos diz o seguinte. 1 Pedro 15, 16 diz: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então Deus, ele quer que os filhos dele sejam santos. Então nós, como filhos de Deus, devemos ser santos, porque sem a santificação, ninguém verá a Deus, porque Deus é santo. Aqui em Hebreus 12, 14 diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é santo e Ele não tolera o pecado. Ele não tolera a desobediência. Então Deus, ele nos ama. E é por ele muito nos amar que ele nos corrige. E ele mesmo diz lá no Apocalipse capítulo 3 que
ele disciplina aquele que ele ama, o filho a quem ama. Então, o pai disciplina o filho a quem ama. Se o pai diz que ama o filho e não disciplina, não corrige nos seus erros, esse pai é mentiroso. Então, a desobediência do povo de Deus, a ele, Deus, é a obediência a Satanás. E a obediência a Satanás é legalidade que a pessoa dá para o diabo de agir na sua vida. E em tudo o que essa pessoa tem. Assim como Adão e Eva fizeram no Éden, ao desobedecerem a Deus. Então, quando você diz não para Deus, você desobedece a Deus, você está obedecendo a Satanás. Você está dizendo para o diabo, você pode fazer o que você quiser na minha vida, eu deixo, dou permissão. É assim que acontece, quando você diz não para o diabo, você está dizendo sim para Deus. Você está dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor tome a direção da minha vida, que o Senhor governe tudo o que é meu. Então, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles tiraram Deus do comando de suas vidas e entregaram para Satanás. Eles entregaram nas mãos do diabo o comando das suas vidas. Entregar os seus filhos e todos os seus bens. É isto que acontece, meus irmãos. Quando você tira Deus do centro da sua vida. Quando você desobedece a Deus, você está dando permissão, legalidade a Satanás de tomar de conta de tudo que é seu. Foi isso que Adão e Eva fizeram lá no Éden. Então, Deus, ele quer que você coloque ele no centro da sua vida, né? Então, quando você desobedece, né, a palavra de Deus para obedecer a sua própria vontade, fora da vontade de Deus, porque nós podemos, a nossa vontade como filhos de Deus, deve ser a vontade de Deus, mas muitas vezes nós queremos fazer outra vontade, a vontade do nosso eu, fora da vontade de Deus. E quando eu obedeço o meu eu, que não é a vontade de Deus, então eu estou dizendo para Satanás agir em minha vida, na sua vida. Então devemos recusar todo aquilo que o diabo nos oferece. Então, preste atenção que eu vou lhe dizer agora. A igreja no Brasil e no mundo deu esta legalidade ao diabo quando tirou Jesus do centro da sua vida e colocou outras coisas. Em Mateus 6,33, Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu ver se é essa referência mesmo, se eu estou trocando aqui. Mateus 6, 33, diz o seguinte. Mateus 6, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, Jesus, ele quer o primeiro lugar na sua vida, na minha vida. Ele não aceita o segundo, ele não aceita que você deixe ele de lado ou bote atrás de você. Atrás de nós, Jesus diz, atrás de mim, Satanás, na minha frente tu é pedra de tropeço. Então, quem deve estar na nossa frente é Jesus comandando, nos liderando, nos guiando, nos dizendo o que fazer. Então, se tirarmos ele da nossa vida, do centro da nossa vida, da liderança da nossa vida, então nós estamos colocando outra coisa, e essa outra coisa sempre vai ser o maligno.
Então agora a igreja, ela tirou Deus, né, do centro da sua vida. Agora chegou a hora do arrependimento e da volta para Deus, para que a igreja se prepare para o arrebatamento. Em 2 Crônicas 7:14, Deus disse: meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar. Então, se arrepender. Então, nós temos que nos arrepender. Deixa eu ler lá, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nos diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, a igreja de Jesus, principalmente aqui no Brasil, se afastou muito de Deus e foi atrás de outras coisas que não é Deus. Então Deus está dizendo aqui para o povo de Israel, hoje, nós, a igreja, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então, quando nós, como filhos de Deus, fizermos isto, o que? Se humilhar, orar e buscar a face de Deus e se converter dos seus maus caminhos. Ele diz o seguinte: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, a igreja no Brasil e no mundo precisa se humilhar, orar, buscar a face de Deus, se converter, se arrepender dos seus pecados, se converter, abandonar esses pecados. E para que Deus venha o quê? Venha ouvir as nossas orações, porque nós no pecado Ele não vai ouvir as nossas orações. Ele precisa que cada um de nós se arrependa dos pecados, para que e ore pedindo a Ele esse perdão. Vá à presença dele arrependido, pedindo perdão, abandonando, se convertendo aí, abandonando os seus pecados, para que Ele ouça a nossa oração. Perdoe os nossos pecados e sare a nossa terra. Então o Brasil precisa fazer isto, porque o Brasil se afastou muito de Deus. Então Deus está esperando do seu povo este verdadeiro arrependimento para que aconteça uma verdadeira mudança na vida do seu povo. Então Deus, ele quer abençoar o seu povo, mas é necessário que cada um de nós nos arrependamos para irmos à presença dele, pedindo perdão, arrependidos, abandonando o pecado, para que ele nos perdoe, venha até nós e sare a nossa terra. Então, somente aqueles que estão acordados e estão vendo o mundo invisível caído, o mundo de Satanás, o mundo de trevas se materializando nos nossos dias, somente estas pessoas estão se preparando para o que já está acontecendo no Brasil e em todo o mundo. Então precisamos de Deus para vencer estes inimigos invisíveis que se chamam demônios, que se chama Satanás.
se chama diabo. Então, o mundo invisível, o mundo caído, o mundo em trevas, está se materializando. O que é isso, meus irmãos? É se tornando real. O mundo está se tornando de Satanás. O mundo hoje está ficando igual no tempo de Noé. Está se materializando. O mundo hoje está se tornando sem lei. O homem está se tornando sem amor. Ele não tem mais misericórdia de ninguém. Ele não ama mais o seu próximo. Não ama, os filhos não amam mais os pais. Os pais não amam mais seus filhos. Ninguém respeita mais a Deus. É o que está escrito segundo Timóteo 3, se eu não me engano, é do 1 ao 5. Está escrito isto. Então, lá Paulo já escreveu como seriam os homens dos últimos dias. E nós já estamos vivendo este tempo de domínio do maligno na terra. O mundo está se materializando, o mundo caído, o mundo dominado completamente pelo diabo. A palavra de Jesus está sendo tirada da terra. Seja bem-vinda, Núbia. Então nós temos que prestar atenção. É hora de quem é justo continuar sendo justos, praticando a justiça, e o santo continue a santificar-se mais ainda, pois os injustos a cada dia estão sendo mais injustos ainda, e os que são imundos e a cada dia se lambuzam, estão se lambuzando mais ainda na prática da imundície. Vamos ver o que é que diz lá no Apocalipse 22, 11. O que é que Jesus diz aqui? Jesus diz o seguinte, isso que eu acabei de falar. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então, nós temos que ser a diferença. Então, quem é santo tem que a cada dia procurar estar se santificando mais ainda. Está se aproximando mais de Deus. Está abandonando os seus pecados. Está largando a imundície do mundo, do pecado. É como Jesus mesmo disse, o imundo continue na prática da imundície. O sujo continue se sujando mais ainda, e nós estamos vendo isto no mundo. Nós estamos vendo o mundo a cada dia mais se sujando mais, se afastando cada vez mais de Deus. Nós estamos vivendo isto nos nossos dias. Então, devemos prestar bem atenção, porque Jesus está vindo e só irá subir com ele aqueles que estão se santificando. Então, em Mateus 24, 7, nos diz o seguinte: portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Então, nós estamos vivendo este tempo. O que é que Jesus diz aqui em Mateus 24, 7? Porquanto se levantará nação contra nação. Desde 2020 que nós estamos vivendo isto. Por quê? Porque uma nação está se levantando contra outra nação e estão guerreando. Hoje nós temos duas nações guerreando, mas nós temos ameaça, rumores de outras nações querendo guerrear. Então estamos vendo Mateus 24, 7 se materializando a cada dia, está se tornando real. Se materializar é se tornar real. Então, o mundo governado por Satanás a cada dia está mais real. Estamos vendo como é que o diabo já está reinando, literalmente.
Então, o reino do diabo lutando contra o reino de Deus, aqui diz, né? Nação contra nação e reino contra reino. Então, esse reino contra reino que fala aqui no versículo 7 de Mateus é o reino de Deus e o reino do diabo, o reino espiritual. Então, eles estão lutando entre si. É a mentira lutando contra a verdade contra a mentira. É o reino de Deus e o reino do maligno. Então, mas Jesus nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Então, aqui diz mais, né? E haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. E nós estamos vivendo isto, né? Mas Jesus diz o quê? Jesus diz o seguinte: o reino do diabo lutando contra o reino de Deus. Nós já vimos, mas Jesus nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus. Jesus manda a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, mas a igreja está buscando o reino do diabo. A igreja está correndo atrás das coisas deste mundo caído, deste mundo onde o seu governante é o diabo, o governante que Satanás ofereceu, o governo que Satanás ofereceu para Jesus, se Jesus o adorasse, em Mateus 4, do 8 ao 9. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, Satanás ofereceu esse reino para Jesus. O reino caído, o reino governado por Satanás. Jesus diz: o mundo jaz no maligno. Mas tem muitos que estão correndo atrás desse reino terreno. Jesus diz para a gente guardar tesouros no céu, não nessa terra. Mas as pessoas estão correndo atrás dos tesouros da terra e guardando esses tesouros na terra. Quando morrerem, não levam nada. Então, Satanás tem oferecido este mesmo reino a muitos líderes religiosos, a muitos pastores, missionários, cantores, crentes comuns. O pior é que eles não somente têm aceito esta proposta do diabo, como Adão e Eva aceitaram quando o diabo disse que Deus estava mentindo, que eles não iriam morrer, e ele era quem falava a verdade, e quem eles iriam ser, e que eles iriam ser iguais a Deus. Então o diabo disse: olha, Deus, ele é um mentiroso. Ele disse que vocês vão morrer, mas vocês não vão morrer não. Vocês vão ser iguais a ele, vocês vão ser inteligentes, vocês vão saber as coisas boas, vocês vão saber as coisas ruins. Então, a mulher e o homem creram nessa mentira e obedeceram à serpente. E assim muitos líderes religiosos estão fazendo a mesma coisa. Então, estes religiosos, além de aceitarem aquilo que Jesus rejeitou do diabo, que o diabo disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mostrou os reinos terrenos para Jesus. E tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, o diabo, ele é mentiroso. Jesus disse que ele é o pai da mentira. E ele tem feito isso, tem enganado a muitos, oferecendo as coisas materiais. Agora, nós não devemos ter as coisas materiais, devemos ter as coisas materiais. Devemos buscar essas coisas materiais das mãos de Jesus. Devemos pedir a Jesus que nos dê essas coisas materiais, mas não para elas dominarem a nossa vida. Os bens materiais é para serem dominados por nós. Que nós é que devemos dominá-los. Nós é que devemos usufruirmos dele. Jesus nos dá as coisas materiais é para nós usufruirmos deles.
não para sermos dominados por eles. Só que muitos estão sendo dominados por essas coisas, estão negando Jesus. Então eles estão zombando de Jesus. Além de estarem abandonando Jesus, eles estão zombando de Jesus. E se afastaram, estão se afastando, muitos já se afastaram. Mais ainda de Jesus e do céu. Então quanto mais você busca as coisas deste mundo, mais longe do céu você está. Então você não pode colocar essas coisas em primeiro lugar na sua vida. Vamos pensar bem aqui, meus irmãos e irmãs. Jesus, ele é dono de tudo, ele é o Criador, ele é o Senhor, ele é Deus. Mas ele veio a este mundo sem nada. E ele passou 33 anos neste mundo, sem ter muita coisa. O ministério dele, ele era sustentado pelas mulheres e pelas ofertas de alguns. Jesus disse que não tinha nem onde reclinar a cabeça. Então Jesus, ele se dispôs de tudo. Ele deixou tudo para vir a essa terra. E ele não veio como sendo o dono de tudo. Ele veio como aquele que nada tinha. Mas nós muitas vezes queremos ter tudo nessa terra e não estamos obedecendo o nosso rei, nosso Deus. Aqui em 1 Reis, capítulo 14, diz o seguinte. 1 Reis 14, 1 e 2, nos diz assim. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora, disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo. Agora do 7 ao 16. Vai, dize a Jeroboão, assim diz o Senhor, Deus de Israel, porquanto aqui é o profeta já falando para a mulher dizer para Jeroboão. Vai, dize a Jeroboão, assim diz o Senhor, Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e o dei a ti, mas tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, e que andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fizestes outros deuses, imagens de fundição, para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Então, aqui, portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, destruirei de Jeroboão todo homem até ao menino, tanto o escravo como o livre em Israel. Lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Quem morrer de Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá, e todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel em casa de Jeroboão.
O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, o que já está acontecendo. Também o Senhor ferirá a Israel, como se agita a cana nas águas. Arrancará a Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus bosques, provocando o Senhor a ira. E entrará a Israel e entregará a Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Então nós vimos aqui a leitura do castigo que Deus está prometendo dar a Jeroboão. Jeroboão, o primeiro rei de Israel, da Israel dividida, do reino de Israel, o servo de Salomão. Deus disse para Salomão que iria deixar uma tribo somente com o filho dele, porque ele tinha desobedecido. E Deus rasgou, ele está dizendo, eu rasguei o reino de Israel e te dei essas tribos, ele está falando com Jeroboão, para que tu conduzisse o meu povo à minha presença, mas tu fizeste o contrário. Tu levaste o meu povo à idolatria, a praticar, a adorar imagem de fundição. Então tu tiraste o meu povo da minha presença. Então Deus, ele deu um castigo. Então Jeroboão foi o rei que Deus colocou sobre as 10 tribos de Israel, para que ele governasse sobre elas. Mas Jeroboão, com medo do povo continuar e a Jerusalém, porque Jerusalém era o lugar onde tinha o templo, onde os sacerdotes praticavam lá as ofertas de sacrifício dos animais em prol do perdão dos pecados. Então Jeroboão ficou com medo do povo ir para Jerusalém e lá começar a adorar, a respeitar e querer seguir a Roboão, filho de Salomão. Então ele fez ídolos para o povo de Israel adorar. E o que foi que aconteceu? Ele ficou com medo de perder o seu reino, o seu governo. E colocou ídolos para o povo de Deus adorar, tirou o povo da presença de Deus. Então, meus irmãos, muitos líderes dos nossos dias têm feito isso. Então eles tiraram, Eles tiraram tiraram o povo de Deus da presença de Deus. O povo dos nossos dias, os pastores, não todos, mas uma boa parte, em vez de levarem o povo a adorarem a Deus, a servirem a Deus, a se prepararem para o arrebatamento, eles foram aceitando a sugestão do maligno e foram introduzindo no meio do povo de Deus a doutrina da mordomia. Eles foram tirando Deus do centro da vida da pessoa. Eles foram introduzindo, outras doutrinas que não é a principal. A doutrina principal do cristianismo é a doutrina da salvação em Jesus Cristo. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador. Jesus morreu para nos salvar, só Ele pode nos levar ao céu. Ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas esta palavra de arrependimento dos pecados, da salvação em Jesus Cristo, do olhar para o céu, do sentir vontade de ir para o céu, os líderes foram tirando no decorrer dos anos esta mensagem e foram introduzindo outra mensagem, uma mensagem terrena,
uma mensagem que o povo, né, se valorize, se ame a si mesmo, que o seu eu seja praticado, que você busque somente as coisas materiais. É a doutrina da prosperidade. Isto foi alcançado. A igreja dormiu. Como Jesus diz lá na parábola do trigo, do joio e do trigo, os homens dormiram, os religiosos dormiram, deixaram de pregar a palavra central da Bíblia e passaram a pregar a mordomia, tiraram Jesus do centro da vida da pessoa, do centro da igreja, introduziram heresias. Então agora chegou o tempo do conserto, chegou o tempo da disciplina para a igreja e do juízo para os ímpios. Então nós devemos nos preparar. O Brasil precisa se preparar. Os brasileiros precisam voltar para Deus. Então se prepare, pois no Brasil e no mundo, este juízo de Deus já começou. Então somente aqueles que se arrependerem de verdade e abandonarem os seus pecados para serem purificados por Jesus, serão arrebatados. Aqui no Apocalipse 3, do 15 ao 21, Jesus fala da igreja Laodiceia. A igreja Laodiceia é esta igreja que diz que é rica. Jesus diz o seguinte, vou ler bem aqui para ficar bem claro para os irmãos. É aqui, Apocalipse 3, do 15 ao 21. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Então, Jesus, ele está dizendo que esta igreja, que é a igreja dos nossos dias, esta igreja, ela está querendo somente as coisas materiais. Ela diz que é rica. Hoje em dia a gente vê as igrejas tudo muito grande para muitas pessoas, muitas riquezas, mas estão longe de Deus. Esse povo não está se aproximando de Deus. Então, se não se arrepender, Jesus compra ouro refinado no fogo. Então, se você não se aproximar de Jesus, e você não abandonar seus pecados, você não se arrepender, você não vai subir no arrebatamento. E Jesus diz aqui, Jesus está do lado de fora, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Então Jesus está dizendo que ele está do lado de fora desta igreja. Então a igreja Laodiceia, que é a igreja dos nossos dias, Jesus está do lado de fora. Então preste atenção, meu irmão. Então esta escolha é somente sua, ninguém pode escolher por ninguém. Cada um é responsável pelas suas próprias escolhas.
Então é você que vai escolher se vai querer estar na obediência a Cristo. É você que vai escolher se está em comunhão com Cristo. Você que vai escolher se realmente quer abandonar os seus pecados. Se quer estar em santidade ou não. Então, Jesus, aqui em Ezequiel 14, 21, vou ler lá em Ezequiel, Deus diz o seguinte, em Ezequiel, capítulo 21, Ezequiel 21, 14, 21, diz o seguinte. Ezequiel 14, 21. Jesus diz assim: porque assim diz o Senhor, Jeová, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras, a peste, contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras. Então aqui a gente vê Deus dizendo, se eu mandar os meus 4 maus juízos, e vamos ver se esses juízos que Deus está falando aqui, se não são os mesmos 4 cavaleiros do Apocalipse. Ele diz, o primeiro juízo, a espada é a guerra, a fome ninguém nem pode mais falar, porque todo mundo sabe que é a fome, é aquela fome que não tem nada para se comer, a pessoa está morrendo, está só o esqueleto, não é você passou um dia sem comer, não, é fome, é falta de comida que nós já estamos passando no mundo. As feras, devido à falta de comida, as feras vão vir para as cidades, vão começar a atacar as pessoas. Então, a espada, o cavaleiro vermelho, a fome, o cavaleiro preto, as feras, o cavaleiro verde, e a peste, o cavaleiro branco. Então, este juízo, mau juízo de Deus, para Jerusalém, no tempo do rei Nabucodonosor, Deus mandou. Por quê? Porque o povo se afastou de Deus. O povo havia se afastado de Deus e estava adorando os deuses dos gentios. Estava fazendo bolo para a mãe do céu. Estava adorando o Deus que sacrificava, as pessoas sacrificavam as crianças. Eu não estou lembrado o nome dele. Maloque parece. Malon, alguma coisa assim. Então, eles estavam dando seus próprios filhos, que Deus disse para não fazerem. Então, meus irmãos, prestem atenção. O Brasil se afastou de Deus. E nós agora iremos pagar o preço por este afastamento. As pessoas hoje não querem mais ir para o céu. Quantos crentes dizem, mas eu não quero que Jesus venha agora, porque eu ainda quero casar, ainda quero terminar minha faculdade, ainda quero fazer isso e aquilo. Pô, você vai ficar, só vai subir aqueles que realmente estão em comunhão com Cristo. As pessoas que não desejam ir para o céu não são dignos de Deus, não são dignos de Jesus. Jesus disse que não deixar pai, não deixar mãe, não deixar filho, não deixar nada, as coisas dessa terra, não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz e seguir a ele, não é digno dele. Se você está querendo ficar nessa terra por causa do seu trabalho, por causa da sua família, por causa da sua própria vontade, por causa do seu curso, você não é digno de Jesus. Você não vai subir com ele. Preste atenção. Venha para ele enquanto você tem tempo, porque o tempo já está se acabando. Então, no Apocalipse 6, do 1 a 8, aí são os 4 cavaleiros, que é a mesma coisa que tem lá em Ezequiel, no capítulo 14. Em relação a isso, são juízos de Deus.
E no Apocalipse, esse juízo é todo o livro do Apocalipse, né? Começando do capítulo 6 em diante, tudo isto é juízo, tanto para a igreja, como para a nação de Israel, como para os ímpios. A igreja é para acordar, como diz lá nas 10 virgens, Mateus 25, ouviu-se um grito. O grito já foi dado em 2019 com a peste. Porque o Espírito Santo está dando esse grito para a igreja acordar, para a igreja se arrepender, para a igreja se converter, para a igreja vir para Jesus, para a igreja ser purificada, para a igreja estar pronta quando o noivo vier para subir. Preste atenção. Então o Brasil agora, ele deu legalidade para Satanás de agir nesta nação, quando eles deixaram Jesus. Meu irmão, em 2020, 2021, as pessoas creram mais numa substância que disseram que ia curar eles, que eles não iriam morrer. As pessoas creram mais na ciência, mais nos homens. Era briga. Uma pessoa defendia um homem, outra pessoa defendia outro homem. Colocaram a sua fé na ciência e nos homens. Tiraram Deus, tiraram Jesus do centro das suas vidas. Deram legalidade a Satanás. Então agora a nossa nação, o Brasil, a nação mais cristã do mundo, se mostrou a nação que menos crê em Deus, crê em Jesus. Entregou a sua vida nas mãos do sistema da besta e agora está sofrendo e irá sofrer a ira do Todo-Poderoso. Agora Satanás tem legalidade de agir sobre esta nação e não adianta. Satanás não vai parar. Jesus, em 2019, deu legalidade para o sistema da besta ser implantado no mundo. E ele já está quase todo concluído. Nós já estamos vendo que a moeda mundial já está sendo implantada para o controle do dinheiro de todo mundo. Nós estamos vendo tudo bem já concluído. Então, não há mais tempo. Ou você volta logo para Jesus, ou você se prepara para a perseguição que está vindo. E em seguida, o arrebatamento, ou você irá ficar para a grande tribulação. Então, o que resta para os verdadeiros cristãos? Resta somente se arrepender e buscar a Deus e lhe obedecer e se santificar, como diz lá em 1 Crônicas 7:14. Quem fizer isto, quem se submeter a Deus e resistir ao diabo, esta pessoa estará debaixo das asas de Deus, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito, como diz o Salmo 91 e Tiago 4:7. Então, errar é humano, nós erramos, nós pecamos, mas permanecer no erro é burrice. Então, nós temos que nos arrepender. Jesus ainda está trazendo todos estes maus juízos para que a igreja acorde, se arrependa e venha para ele e seja salva. Porque se não se arrepender, se não vier para Jesus, se não confessar os seus pecados, se não abandonar, então não vai subir. Jesus não vai levar uma pessoa que não quer abandonar os seus pecados, que não quer se santificar, como ele diz, sem santificação ninguém verá Deus. Então você que está no erro, abandone.
Jesus está vindo, a salvação é individual. A salvação não é coletiva. Você não vai salvar seu marido não vai salvar você. Você não vai salvar filho, você não vai salvar pai, você não vai salvar ninguém. Aqui, em Ezequiel 14, diz assim, versículo 13: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela a fome, e cortarei dela homens e mulheres. Então, cortar e é matar. Aqui no versículo 14, ainda que estivessem no meio dela, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Jeová. Então, mesmo se Daniel, Noé e Jó estivessem em Jerusalém nesse tempo, ou nos nossos dias, eles não poderiam salvar pessoa alguma. Eles poderiam salvar só eles mesmos, porque eles eram fiéis, eles eram justos, eles eram pessoas que estavam em comunhão com Deus. Por isso Deus diz, ainda que estivessem no meio desta nação, deste povo, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor. Não poderia salvar ninguém. Ninguém pode salvar ninguém. A salvação é individual. Você não pode salvar ninguém. Você não pode levar ninguém. E se você for cair na onda de querer negar Jesus por causa de qualquer outra coisa, você não é digno de Jesus. Não irá com ele para o céu. Então preste atenção. Então, Jeroboão e toda a sua família, assim, como no Brasil e no mundo, já estão sob juízo de Deus. Deixa eu ler bem aqui. Por isso, se arrependa antes que Deus faça com você como fez com Jeroboão e toda a sua família. Pois o Brasil e o mundo já estão sobre o juízo de Deus, e não é somente sobre os 4 maus juízo de Ezequiel 14, 21. Não, o juízo de Deus é todo o livro do Apocalipse. Então, o Brasil e o mundo está debaixo destes maus juízos de Deus. Já estão sobre o cavaleiro branco, que é a peste. É uma peste, cada dia aparece uma peste diferente. Quando Jesus abre os selos, não significa que ele abriu, apareceu aquela peste ou aquela guerra e acabou, não. Vai continuando, até a volta de Jesus vai continuando a aparecer pestes, vai continuando a aparecer guerras, vai ter fome, vai só aumentando. Então, devemos prestar atenção. Por quê? Porque Jesus está vindo e ele quer que a gente se arrependa, por isso ele está permitindo que venham essas coisas sobre o mundo, sobre a igreja, para ela se arrepender, para ela acordar, vir para Jesus, abandonar os seus pecados, para ser salva, para ir para o céu. Então se arrependa e venha se purificar. Este ano é o ano da preparação. Então este ano é o ano do Filho de Deus estar se preparando para primeiro para enfrentar a perseguição lá de Mateus 24, 9. Então, depois, o arrebatamento. Então, este ano é o ano da purificação.
para o arrebatamento. Acorda, irmão, acorda, irmã, acorda, igreja. Já estamos no 3º ano em que o Espírito Santo está gritando para te acordar, para que tu te prepares. O tempo está terminando. A hora do noivo voltar está chegando. Só irá ao encontro do noivo, encontro de Jesus. As virgens que estão preparadas são aquelas que, além de terem o azeite nas suas lâmpadas, também têm azeite em suas vasilhas. Isto significa que estas virgens, mesmo no tempo do sono espiritual que veio sobre todo mundo, que é o sono, né, que as pessoas foram se afastando de Deus, foram gostando das coisas do mundo e que ainda hoje estão querendo ficar neste mundo. Então, os que querem não são dignos de Deus, não são dignos de Jesus. Mas Jesus, o Espírito Santo, deu o grito para que a pessoa acorde e venha, volte para Ele. Então, quem continuar neste sono, dormindo, sem o azeite na vasilha para botar na sua lâmpada, para estar atentos, quem tem o óleo é o Espírito Santo, está atento para o que está acontecendo no mundo, porque o ano, o mês e o dia e a hora já está perto. O ano, talvez nós já estejamos nele, porque a qualquer momento Jesus pode vir. Então o noivo está vindo, o Espírito Santo está avisando que o noivo está chegando. Então resta saber se você realmente está se preparando. E você já está preparado para o encontro com o noivo? Ainda está se preparando? Ou ainda está dormindo espiritualmente? Eu lhe afirmo com certeza que Deus tem me mostrado na palavra dele, e eu tenho passado para vocês desde 2020. Ele não custará mais muitos segundos, né? Nós vemos aí que os donos do mundo têm um relógio, no relógio dos homens, né? Dos donos do mundo, falta 90 segundos para meia-noite. Só que esse relógio não fala do arrebatamento da igreja. Ele fala da volta de Jesus para governar este mundo. Então, quando terminar o governo do diabo, né, do anticristo aqui na terra, então vai se completar esses 90 segundos desse relógio do dono do mundo. Mas o relógio de Deus para o arrebatamento da igreja é outro. E já está chegando. A meia-noite já chegou. Nós já estamos nos segundos finais para o arrebatamento. Jesus virá governar o seu sábado. Então, depois que Jesus arrebatar a igreja e tiver o governo do anticristo, depois dos 7 anos, Jesus vem para governar o seu sábado. Por quê? Porque o final do governo do anticristo é o final do tempo da criação em Jesus que Deus fez. Então Jesus vai vir para governar durante 1000 anos, o sábado. Esses 1000 anos aí representam o sábado, representa a comunhão entre Jesus, entre o seu Deus e a sua criação. Como foi no Éden, Deus passou 6 dias para fazer tudo e fez o homem no 6º dia. E no 7º ele descansou com esse homem. Mas foi nesse 7º dia, foi no dia do descanso, no sábado, que o homem caiu no pecado. Agora Jesus vem para esse sábado também, para ficar com este homem. Então será o descanso de Deus com o seu povo. O descanso que foi quebrado lá no Éden, devido ao pecado do homem. Depois de Jesus vir
Depois de Jesus viver todo o sábado, que Deus não viveu no Éden com Adão e a sua família, devido ao pecado, então não haverá mais sábado. Então, Deus, ele não viveu todo o sábado com o homem lá no Éden. Ele pecou nesse período, desse descanso. Mas Jesus vai viver todo o sábado, vai ser 1000 anos. Depois destes 1000 anos, então vai vir o juízo final, né? E depois do juízo final, não vai existir mais um sábado. Não vai existir mais um dia de descanso. Não vai existir mais 1000 anos de descanso. Porque todo o tempo vai ser sábado. Todo o tempo vai ser descanso. Você estará na presença de Deus para sempre. Porque você estará na eternidade com o Senhor. Então, não vai precisar mais de um dia na semana para você descansar. Para você estar na presença de Deus. Porque você estará para sempre. Que o Senhor nos abençoe. Que você, meu irmão, se prepare. Então, vamos orar. Agradecendo a Deus e pedindo a Ele que nos ajude. Que você acorde. Mande essa live, mande esse vídeo para outras pessoas. Dê o seu bonzinho. Comente. Vá lá no YouTube, se inscreva. Também, estudos bíblicos com Maria. E também aperte lá no sininho. E dê o seu bonzinho também. Que o Senhor nos abençoe. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse momento, por mais esse estudo, Senhor, que o Senhor está nos avisando que o Senhor está vindo e o homem da iniquidade também está vindo e o reino dele já está se materializando e nós no Brasil já estamos vendo como está sendo. Que o Senhor nos ajude a estar cada dia mais perto do Senhor. Acorda a tua igreja, aqueles que ainda dormem, que venham para o Senhor antes que seja tarde. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo.